política mais bem-sucedida da história do Brasil. O Brasil de hoje só existe por conta do trabalhismo. Por conta do trabalhismo, naquilo que ele avançou, naquilo que ele conseguiu reformar o Brasil. E mesmo nas derrotas, as derrotas não conseguiram acabar com o legado do trabalhismo até hoje. Então isso tem um impacto muito grande. Então se o Brasil tem hoje a capacidade de recuperar o motor da história e recuperar esse processo histórico de crescimento, de desenvolvimento, de superação dessa série de problemas que a gente tem hoje, isso é o legado do trabalhismo que colocou e tá aí até hoje. Acho que é um... E é engraçado que os duelos assim, principais de esquerda e direita hoje é a favor de manter ou destruir coisas que o trabalhismo construiu, né? Então, por exemplo, teve aquele embate clássico entre eu e a mamãe falei lá também no debate sobre CLT, coisa e tal. É isso também, uma conquista dos trabalhistas ali, né? Proteção do trabalhador, enfim. Tem esse debate também que a gente briga muito forte pela industrialização. Pessoa física, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Mas onde nasce o trabalhismo, o conceito... o Brasil se inspira em alguém? Eu estava conversando aqui antes de começar o podcast sobre o que aconteceu na Polônia, né, com o Lech Walesa, que o Lula foi muito inspirado, né? Os movimentos aqui que aconteceram. Eles não gostam muito de lembrar disso não, mas eles não gostam muito não, porque o Walesa foi ele foi opositor do regime comunista, né, da Polônia. Verdade, né? verdade. E ele ajudou a derrubar o regime, ele foi o primeiro presidente da Polônia depois do regime, né? E ele é um sindicalista também. Não casa muito bem com a estética esquerdista soviética que alguns costumam usar, com a estrelinha no peito e tal. Aí... Verdade. E eu tava no olho do furacão, apesar de eu nascer no interior de São Paulo, eu já rápido mudei para São Bernardo e estava lá na época das greves, meu pai metalúrgico, estudei com a filha do Lula, então estava lá naquele caldeirão quando estava tudo acontecendo, aquele movimento de greve e tudo mais, o nascimento do PT. Trouxe aqui José Disseu, Marilena Chauí. Então, a gente começa daí, vamos começar de trás. Acho que dia antes, né? Ali já acho que é o terceiro movimento do trabalhismo. Ali já é um momento de decadência, né? Porque o que acontece assim, o trabalhismo brasileiro, ele tem algumas características específicas em comparação com o trabalhismo de outros países, né? Então, quando você vê essa questão do trabalhismo, ela está muito associada com o avanço da industrialização dos países. Tá. Então você tem ali no século XIX um processo de avanço da industrialização, já tinha, né, um processo anterior, mas isso intensifica no século XIX, e você tem ali Inglaterra, na Europa Ocidental ali, começando ali nos Estados Unidos também, mas um pouquinho mais atrasado em relação aos países europeus, né? Que é esse processo muito forte de industrialização é um processo marcado pela brutalização do trabalhador, né? Jornadas de trabalho extremamente exaustivas, criança trabalhando. Caramba, é mesmo. Mulher grávida trabalhando. Mulher grávida? Com certeza. Não tinha, ali no século XIX era uma selvageria gigantesca. Ali era uma selvageria gigantesca. E aí, quando a gente tinha esse processo ali no final do século XIX, você tem o que se chama da questão social, né? E aí você tem já no início do século XIX, já ali naquele meio, os debates sobre as alternativas ao modelo capitalista, que muita gente já estava pensando, né? Aí você tem o que o marxismo depois rotulou como socialismo utópico, né? Sim. Que é essa tentativa de você pensar uma nova sociedade para além do capitalismo, de que forma que ela vai se organizar. E aí você tem vários pensadores ali pensando o socialismo utópico. Um deles, inclusive, influencia bastante o trabalhismo brasileiro, que é o Saint-Simon, que é o pai do positivismo, que ele vai fundar a doutrina socialista utópica dele justamente nessa questão de você ter uma elite dirigente da sociedade e esse avanço da ciência, do progresso científico, do progresso técnico e da indústria, né? Essa ideia de que você vai ampliar a riqueza da sociedade pela industrialização, pelo desenvolvimento tecnológico. Só que aí você tem, nesse século XIX, esse avanço dessa questão, da chamada questão social, e você já vai tendo essas respostas. E você tem o que eu falei do socialismo utópico, você tem o marxismo, que também entra disputando contra esses comunistas, esses socialistas anteriores, e você tem também até a Igreja Católica entra no jogo no final do século XIX, tem a doutrina social da Igreja, né? Tem a encíclica do Papa Leão XIII, inclusive, né? Que é a Rerum Novarum, que ela vai falar da situação dos trabalhadores, vai exigir melhores condições, a melhor participação dos trabalhadores ali no processo. Uma espécie de seguridade baseada na solidariedade, né? Querendo que todo mundo é gente e tal, e precisa ter um mínimo de bem-estar social
de seguridade em relação a eles. Exatamente. Só que tem uma diferença entre, por exemplo, como a Igreja Católica estava tratando a seguridade do trabalhador e como, por exemplo, os movimentos marxistas e anarquistas que estavam em crescente no Brasil iam tratar a questão do trabalhador. Porque enquanto os marxistas, os anarquistas iam dizer assim, os trabalhadores eles sofrem porque eles são explorados. E se eles quiserem deixar de sofrer, eles vão precisar lutar para conquistar esses direitos, sabe? E para viverem numa sociedade melhor que dê aquilo que os pertence, que é o fruto do trabalho que eles estavam exercendo, enquanto a Igreja Católica ia para uma coisa assim, a gente tem sim que cuidar da questão do trabalhador, só que existe uma questão hierárquica entre o trabalhador e o patrão, entre o proletário e a classe burguesa, e eles vão, em conjunto, encontrar essas alternativas para melhorar a vida das pessoas de maneira geral numa espécie de parceria, sabe? Uma coisa meio moral, assim. A gente vai ser tudo irmão, a gente tem que pensar no bem do mundo de maneira até utópica, em algum sentido. E aí, os marxistas eles vão olhar para isso e vão dizer assim, fazendo desse jeito a gente não vai conseguir nada. Porque ninguém está disposto a dar o poder, a ceder alguma coisa sem luta. Por quê? Porque dar qualquer direito ao trabalhador é efetivamente diminuir, por exemplo, a quantidade de lucro que a classe dominante não vai liberar isso de bom grado. Exatamente. Então existia essa diferença. Assim, também vale dizer que a gente pode pensar o trabalhismo a partir da proclamação da República, com o golpe militar de 1889. Teve muita influência positivista ali, né? Teve muita influência positivista. Positivismo. Positivismo é essa corrente que vem de Saint-Simon. Ele depois de tomar... Simão, esse cara aí? É esse? É ele mesmo, ele mesmo. O Saint-Simon, inclusive, o Augusto, eu sou professor de filosofia, né? O Augusto Comte é o grande pai do positivismo, se você pega em termos filosóficos mais generalistas, né? Mas o verdadeiro pai ali, o criador, é o Saint-Simon, né? O Comte foi aluno, foi assistente do Saint-Simon. Marx, inclusive, também tem um certo tipo de ligação. Então, se você fosse, assim, a grosso modo falar, o Augusto Comte é, tipo, um aluno de Saint-Simon, vira um positivista, e o Marx também tem influência em Saint-Simon, que ele vira um marxista, entendeu? O marxista sai com... O marxismo tem influência do positivismo muito forte, né? Essa ideia do socialismo científico, por exemplo, é uma ideia positivista. Inclusive, aqui influência positivista. Aí no Brasil, essa ideia positivista depois vem de Augusto Comte, né? Ele ganha grande reverberação em dois polos aqui, no Rio de Janeiro, uma corrente, e no Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro tem influência, inclusive, nos próprios militares, né? E é por isso que tem a ver com o negócio da República, né? Sim. O movimento republicano, que é também o mesmo movimento abolicionista, é a mesma coisa, a abolição e a República é o mesmo movimento, tinha influência abolicionista, ou tinha influência positivista. Exatamente. E o que acontece? Quando ocorre a abolição dos escravos, esses escravos, eles são jogados à margem da sociedade. Não existiu nenhum tipo de política social, nada, nenhum plano, nada. Foi simplesmente, acabou a escravidão. Tanto é que a estrutura produtiva do Brasil nesse momento, ela se modifica muito pouco. Por quê? Porque agora o cara que era um ex-escravo, ele não tinha para onde ir, então em grande medida ele acabou virando um trabalhador precarizado do ex-dono dele, sabe? Nesse sentido. E os escravos, eles não tinham uma organização política. É claro que houve organização política, a gente tem a questão dos quilombolas, etc., né, das fugas e da frente que eles faziam contra a escravidão, mas não existia uma consciência política no sentido de aprofundamento das questões sociais do jeito que a gente entende nos movimentos da Europa, por exemplo, que estavam acontecendo na mesma época. E aí o que eles fazem? Numa tentativa de um processo de embranquecimento do Brasil, eles jogam os ex-escravizados para o canto e começam a fazer políticas públicas para incentivar que os europeus viessem para cá, tá? Que também seriam... Para ser essa mão de obra. Para ser essa mão de obra. Mas por que não utilizar... Existia uma ideia de que o Brasil ele ia se tornar uma espécie de nova Europa das Américas. Trazendo... E aí esse processo ia passar por trazer essa massa imigratória europeia para cá. Italianos, alemães. Exatamente. Então o governo ele vai investir muito para poder fazer com que essas pessoas venham para cá dando subsídio, financiando e etc, etc. Terra também? Da terra, dá. E só que ao contrário do que parece... Para os escravizados que estavam agora libertos. Porque a escravidão brasileira... A escravidão que começa a partir das grandes navegações, ela tem uma característica muito diferente da escravidão que acontecia antes. A questão racial na escravidão era muito forte. Então, o cara era negro e ele era naturalmente um escravo
culturalmente e socialmente. entendi. Então, na medida em que acontece a abolição e ele deixa de ser um ex-escravizado, Ele não perde essa condição. ele